Aí sim, glória a Deus, está no ar pela primeira vez através dos estúdios da New Life. Estamos aqui iniciando hoje o podcast do Ministério Geração Eleita. Podcast este que tem o intuito, que tem o objetivo de trazer aqui informação do Reino de Deus, informação do Ministério Geração Eleita, trazer aqui entrevistas, entretenimento, trazer aqui o diálogo a respeito dos assuntos mais atuais e diversos da nossa atualidade. Nosso intuito é trazer a todos um entendimento do pensando alto, colocando para fora, né, os nossos pensamentos, as nossas dúvidas, nossas indagações, mas também, sem dúvida alguma, as nossas alegrias. As alegrias também é o que nós queremos aqui levar a cada um de vocês, ouvintes, amigos, amantes da palavra de Deus. Eu quero exaltar ao Senhor por mais essa oportunidade. Para mim é um prazer, para mim é uma realização estar hoje iniciando mais esse projeto. Isso aqui não é para o Daniel, não é para a pastora Adriana, não é para a MGE, isso aqui é para glorificar ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Eu quero trazer aqui, apresentar aqui a minha digníssima esposa, minha companheira, a pastora Adriana Gomes, que veio hoje também para ser entrevistada, né, nesse primeiro podcast do nosso Ministério Pensando Alto. Pastora Adriana, paz do Senhor, meu amor. Boa tarde, povo, a paz do Senhor. Prazer estar aqui com todos vocês nesse novo projeto. Deus venha continuar abençoando aí as nossas vidas. Vamos para cima! Hoje eu trouxe aqui para estar nos ajudando, afinal de contas, por ser o primeiro, para que todos possam aí conhecer, né, o pastor Daniel, a pastora Adriana. Eu trouxe aqui o nosso irmão diácono Kaique, que é o líder dos jovens local. Paz do Senhor, Kaique. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Motivo de grande alegria e honra estar aqui mais uma vez, né? Mas vamos para cima aí nessa estreia, creio que Jesus será glorificado. Em nome do Senhor. É o nosso intuito. Tá, o Kaique hoje é o que vai estar fazendo aqui a entrevista, né? Kaique hoje é o que vai estar nos entrevistando, aqui dando esse suporte para nós hoje nessa estreia desse programa. Também está aqui atrás dos bastidores aqui a minha filha Débora. Dá só um grito, Débora. Oi, gente! Olha aí, tá aqui hoje fotografando, fazendo alguns registros. E também nosso irmão Gesiel, que é o técnico do som. Deus te abençoe, meu irmão. Olha aí, o menino tem uma voz de locutor. É forte. Tá bom? Hoje nós estamos, meus irmãos, eu vou só repetir isso daqui para ficar bem fixado na ideia, na mente de vocês. O nosso intuito hoje é estar aqui falando a respeito do nosso ministério, do nosso chamado, tá bom? Estar tirando dúvidas, contando talvez aí uma parte aí da nossa pequena história, nossa humilde história como pastores, né, do Ministério Geração Eleita. Nosso intuito hoje é esse, é que vocês possam conhecer melhor quem é o pastor Daniel, quem é a pastora Adriana, que ministério é esse, Ministério Geração Eleita, onde nasceu, como nasceu, né, aonde estamos, enfim, o nosso intuito hoje é apresentarmos a vocês, tá bom? Nos programas futuros, nos próximos, aí estarão aí algumas outras pessoas também aqui sendo entrevistadas, daqui compartilhando aqui as suas experiências e deixando uma palavra aqui do trono de Deus aos nossos corações, tá bom? Eu vou passar a bola agora para o apresentador de hoje. O apresentador de hoje, nosso irmão diácono Kaique. Agora a responsabilidade está com você. Mas antes, eu gosto de falar, meu Deus do céu, acho que 2 horas vai ser pouco. Eu quero cumprimentar todos os irmãos. Vou pedir para a pastora Adriana falar aí os irmãos que já estão logados aí, né? Estão aí atentos. Olha aí, ó, ficou fácil. Gesiel ajudou pra caramba agora.
Aí, esse é no YouTube, né, Gisele? No YouTube, os irmãos que estão acompanhando no YouTube, a pastora Adriana tá vendo aqui os irmãos que estão no Instagram. Olha lá, fala aí, pastora Adriana, os irmãos que estão ali no YouTube ali, ó, fala pra nós. Renato Capera, eita, nome Pastor bonito. Marcos, Rodrigo, Kelly Cristina, Cíntia, sua prima. Olha que benção. Glória a Deus, muitos irmãos. A Cíntia, Marcos Nascimento, Pastor Marcos Nascimento, né? Nossa irmã Diaconisa Marília, Deus abençoe a vocês. Minha tia Sandra, obrigado, tia. Deus abençoe. Também tá ali a Valéria, eita glória. A missionária Erli, né? Junto com o Ricardinho. Louvado seja Deus. Nossa, minha prima mais linda, Luana. Oh, que saudade dessa menina, viu? Deus abençoe vocês ricamente, viu? No Instagram. Quem tá aí, pastora Adriana, no Instagram? Kelly, Simone, a Ágata, Gabriel, meu cunhado, Rafaela. Por enquanto são esses. Renato, Capera. É Capera? Capera. São esses. Deus abençoe, viu? Deus abençoe a cada um. Compartilha aí, tá bom? Vai compartilhando aí, chama os amigos, convida aí o pessoal para estar junto conosco aí nessa estreia, participando, mandando suas perguntas, fazendo as indagações aí à medida do possível. Vamos responder todo mundo hoje aí, em nome de Jesus, tá bom? O Rodrigo fez um comentário ali, pastores. Não, vocês são os máximos, meus pastores. Eu sei, meu filho, eu tô o máximo mesmo. Eu tô com 150 quilos, rapaz. Como que eu não estaria o máximo? Deus abençoe. Kaique, tá com você, filho. Deixa Deus te usar. Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Bom, creio que 2 horas não será tempo suficiente, né? Mas vamos tentar aqui equilibrar. Bom, como foi me passado por essa missão, né, de entrevistar os pastores, né? Alguns dos irmãos e eu separamos alguma pergunta, né? E sejam... O pastor responde, depois o pastor responde e tal, e assim vai. Deixando claro que nós não programamos nada, não tem nada. É tudo ao vivo aqui, meu irmão. É tudo ao vivo, em nome de Jesus. Bom, vamos lá, pessoal. Pastores, a primeira pergunta. Como foi a sua chamada ou o conhecer para o chamado pastoreio? Bom, vou começar para a pastora terminar. Eu disse isso na musical, na última vez que estive, tendo uma entrevista lá com o reverendo Levi. Reverendo Lucas, né? Levi. E ele me fez essa pergunta também. Eu entendo que o chamado pastoral, ele começa com o reconhecimento da igreja. Sim. De toda a igreja. Eu não vejo um chamado sem primeiro um reconhecimento da igreja. Porque é uma verdade que eu creio muito. O pastor, ele não é um fruto de uma imaginação. Você olha para alguém e fala, ali pode ser um pastor. Não, um pastor é alguém que é gerado desde os bastidores. Ele nasce, ele vai se formando na dedicação do cuidado com a igreja. Sim. Em abrir, em limpar, em organizar, né, em saber como estão os irmãos, independente se alguém vai reconhecê-lo ou não. Eu entendo que o chamado pastoral começa dessa forma. Sim. Né? Então, quando a igreja tem esse reconhecimento, olha aí, um pastorzinho, um pastor e tal, eu reconheço o meu ministério começando dentro da igreja nessa característica da igreja em si, sem forçar, sem puxar tapete de ninguém, sem falar mal de ninguém, a igreja reconhecendo é um pastor. Sim. Entendeu? Verdade. E você, minha pastora? Pastora Adriana, qual a sua visão? Eu acho que o chamado começa mesmo nos bastidores e o cuidado, né, com as pessoas, a atenção com a igreja, as ovelhas. É ali nos bastidores, você está sempre Sim. presente, servindo a sua igreja local. Sim, é interessante que semana passada eu até vi uma frase sobre isso, né, sobre reconhecer o seu chamado, né.
a igreja local reconhece o seu chamado? Como? Você servindo a sua igreja local. Exato. Né? Seja na atenção, abrir, limpar, fechar, né? Ali no ambiente, a igreja local reconhece o seu chamado. Isso é bastante interessante. E fale-nos também mais um pouco, pastor, sobre a relação entre o pastoral, a família, a relação ao ministério, ao trabalho. Como é essa vida pastoral nesse ambiente? Isso aí eu vou deixar para a pastora Adriana, porque ela dá aula. Quem me ensinou foi a pastora Adriana. Então... Tenho que confessar que foi ela. Então vamos lá, pastora Adriana. Não tinha equilíbrio, mas a minha pastora me ensinou isso. Ensina-nos, pastora. Ele tá jogando a bola pra mim, né? Responsabilidade maior. Falei pra ele que eu ia responder pequenas perguntas, as perguntas maiores, assim, mais complexas, ele iria responder. Eu vou responder essa, você responde as restantes. Ele gosta de falar mais do que eu. Sim. Mas repete novamente pra eu... Então, falar-nos sobre um pouco sobre o ambiente pastoral entre o meio familiar, entre o meio do trabalho, como é que é esse ambiente, em ser pastores, em como estar nesse ambiente, ou como adaptar ao ministério? É bem complexo. Eu acho que a prioridade na nossa vida é Deus, em primeiro lugar, segundo a sua família, depois a igreja. Sim. Né? E muitas das vezes os pastores novos que estão começando colocam a igreja, o ministério à frente da família. E isso acaba gerando desequilíbrio, porque a sua primeira igreja começa dentro da sua casa. Sim. Então a gente teve muito conflito com relação a isso. Se você não consegue cuidar da sua família, você não vai conseguir cuidar da igreja do Senhor. Então tem que ter um equilíbrio muito grande para você poder administrar o seu tempo com a sua família, o seu tempo de trabalho e o seu cuidado com a igreja, né? É muito corrido, a agenda ela é muito cheia e às vezes a gente se pega dando mais atenção a uma certa área do que a outra e tem que tomar muito cuidado. Então a gente tem que ter uma administração muito grande para poder lidar com tudo isso. Não é fácil. Mas a princípio é você temer a Deus, você se dedicar à sua família, mas você também não esquecer da igreja. Né? Você cuidando da sua família, a sua família cria um mecanismo e te ajuda a cuidar da igreja. Sim. Então lá em casa a gente tem muito isso, né? A gente fala que todo mundo ali é pastor. As crianças, todo mundo é pastor. Legal. Eu falo, Débora, você é filha de pastor, você também é pastorinha. João Pedro também. Então todos nós temos essa questão. Somos a família pastoral. Então a gente se une, nós unidos, nós conseguimos cuidar da igreja. E quando a gente tem o trabalho, às vezes fica um pouco corrido. Sim. Muito corrido, né? Para você lidar com essa questão de tempo, de atender as pessoas. É bastante cansativo quando você trabalha fora e você tem que atender a igreja. A gente faz por amor, né? Atender a casa do Senhor, a obra do Senhor, a gente faz por amor. Mas é muito cansativo você ter um dia todo de trabalho, aí você vai para a igreja, cultua. E após o culto, às vezes tem que dar atenção para os irmãos, dar aconselhamento, ouvir, dar esta atenção, que faz toda a diferença, né? E no outro dia tem que levantar 5 horas para trabalhar. Então, assim, é bastante corrido. E é isso, é assim, a gente tenta não sobrecarregar um lado e deixar o outro sem atenção. Tem que ter um equilíbrio muito grande. Sim. Amém. Equilíbrio. Palavra é equilíbrio. Equilíbrio. E é verdade. E Paulo também, ele então uma das igrejas, não vou me lembrar qual agora, ele diz que se um líder não cuidar da sua casa, ele não está apto para cuidar da igreja do Senhor, né? Então tem que ter equilíbrio em ambas as partes, tanto familiar como na igreja. Amém? Bom, a gente já conversou aqui sobre a iniciação, como é pastoreio, como é essa relação. Então, eu creio que todos aqui são da MGE, mas pode ter alguém que não são da MGE e que não conhece um pouco da MGE. Então, nos explique, pastor, como surgiu a MGE em seus corações, né? Como Deus tocou, MGE e tal. Nos explique. Olha lá um comentário para você lá, ó. Kaique Tocha. Antes da gente entrar pro próximo tópico, tem uma pergunta aqui com relação a esse... Uma pergunta? Aqui no Instagram. Sim.
A pergunta é da Débora, né? Qual o conselho de vocês para os pastores que estão começando agora? Boa. Legal. Boa. Pastor Daniel responde. Aí, pastor Daniel. Olha, primeiro de tudo, peça de novo confirmação. Porque a igreja não é brincadeira. Nós estávamos vindo para cá e conversando, né? Alguns assuntos dentro desse âmbito. Nós vemos nos dias atuais algumas pessoas abrindo igreja por empolgação. Abrindo ministérios por... de repente, por um momento de deslumbre, por um momento que alguém aplaudiu, por um momento que alguém bateu nas costas e disse: nossa, teu chamado é longo, a tua força é estrondosa, e a pessoa: eu sou um pastor. Então, meu conselho é: peça sempre confirmação. Quando nós estávamos para reabrir o Ministério Geração Eleita, nós reabrimos depois de Deus falar conosco pelo menos 4 a 5 vezes, confirmando dentro da palavra. Porque a gente já sabia que não é brincadeira. A pior, acho que uma das coisas mais frustrantes para um homem de Deus, para um servo de Deus, é você sentir, perceber, se culpar por pessoas estarem no momento sem igreja ou fora da igreja e você se sentir culpado. Então, é algo assim que dói muito, não desejo a ninguém, mas também não quero desestimular ninguém. Eu acredito muito que tem aí muitos homens de Deus, mulheres de Deus que estão sendo levantados para suprir a necessidade aí de pessoas que tem, eu costumo dizer que tem público para todo mundo, né? E então não quero desestimular ninguém, mas eu quero orientar dentro dessa questão. Sempre peça confirmação ao Senhor, peça confirmação, e se a família estiver junto, vai na frente. Se você tiver confirmação de Deus, mas a família ainda não está junto, aí você precisa primeiro trazer a sua família para o barco, colocar a sua família no projeto para o projeto dar certo. Não adianta querer entrar num projeto chamado igreja sem a família estar te apoiando. Não adianta. Então traga a família para o projeto, que aí sim vai estar na bênção de Deus. Amém. Olha, eu acho que o Marco Nascimento tem uma pergunta aqui bastante interessante, muito forte. Qual o conselho para quem é separado para o pastorado e não tem um chamado para tal? Eita, aí ele apertou, jogou nós na boca da sinuca. Pastor Marcos, um conselho para quem é separado para o pastorado e não tem um chamado para tal. Eu vou dizer o seguinte: algumas pessoas hoje são ungidas, né? Infelizmente, o reverendo a gente estava falando sobre isso também. Algumas pessoas são ungidas por empolgação, por momentos, como eu disse aqui anteriormente, né? A gente não vai entrar aqui em detalhes de A, B e C, não, de forma alguma, mas tem pessoas que são ungidas porque são bons dizimistas, né? Infelizmente, isso é uma verdade. Infelizmente. E não tem o chamado, né? Para exercer essa função. Mas eu acredito que todos nós podemos cooperar. Todos nós podemos cooperar. Uma pessoa que não tem o chamado, mas recebeu a unção de pastor, pode cooperar com quem é pastor. Amém. Você pode se doar para ajudar quem é o pastor, você pode se dispor a abençoar o pastor, né? Dessa forma, a Bíblia diz que quem abençoa o profeta não tem galardão de profeta? Sim. Então, se você vê que não tem o chamado pastoral, mas você tem a unção já como pastor, ajude o pastor.
Vai dar a mão para ele, ajuda ele a chegar onde ele precisa chegar, onde ele sonha chegar. Amém. Eu creio que dessa forma aí você vai estar exercendo o ministério também em nome de Jesus. Glória a Você Deus. concorda comigo? Sim, sim. Sim, viu como ela era uma vez. Gosto muito de falar. Tem outra pergunta aqui no Instagram do Gustavo. Qual o foco de vocês para abrir o ministério, além de ganhar almas? Quem é o Gustavo? É o profeta lá com a gente. É o Gustavo, que tava ontem na igreja. O Labareda. Ô, terra! Deus te abençoe, Gustavo. Qual é o quê? Qual é o foco para abrir o ministério, além de ganhar almas? Qual é o foco para abrir o ministério além de ganhar almas? Rapaz. Não tem. Servir ao Senhor, servir à igreja, né? O foco principal é ganhar O foco almas. principal é ganhar almas, né? Mas além disso, a gente trabalha de outras formas também para Agora, assim... exercer o ministério, né? Agora, o que a Adriana falou é uma verdade. Eu lembro, acho que ela vai confirmar, nós, quando estávamos querendo reabrir o ministério, ou nós comentávamos que... Poxa, lembra como a gente tratava diferente as pessoas? Sim, o cuidado, né? A atenção. Sim. Por que você não veio no culto? Você tá bem, né? Porque tem muitos ministérios que a gente visitava, né? Termina o culto, ninguém te cumprimenta, você fica ali, não tem aquela atenção. Ou em outras igrejas o pastor não tinha contato com a ovelha, Sim. né? Termina o culto, sai pelo cantinho, vai embora, entra no carro, você não tem o acesso. Então eu acho que esse tato, esse contato com as ovelhas também faz toda a diferença. Você estar junto, você perguntar, você tá bem? Por que você não veio? Verdade. Precisa de alguma coisa? Então isso também faz toda a diferença. Então, além de ganhar almas, o cuidado com as ovelhas, né? Servir à igreja, servir ao ministério, fazer a obra do Senhor. Isso é o nosso foco. Glória a É Deus. verdade. Glória a Deus. Bom, pessoal, vão mandando mais perguntas aí, tá? Em nome de Jesus. Bom, vamos lá voltar a pergunta, né, novamente. Isso, qual que foi mesmo? No início, né, como foi descobrir ou, né, falar, não, Deus tá nos colocando para abrir um ministério? Como foi essa chegada? O início foi em 2013. 2012 e 2013, 2013. né? O início para nós foi inesperado. Por quê? Nós estávamos pastoreando a igreja, ali Brasil para Cristo, na época, e nunca sonhei, nunca projetei, nunca imaginei um dia ser pastor-presidente de nada. Até porque eu era uma pessoa muito crítica nisso. Eu criticava muito, meu Deus, esse monte de ministério aí e tal, e pessoas que não querem se submeter à liderança. Eu era crítico, eu era desse jeito, Até o dia em que nós vamos ter o prazer aqui ainda de trazer a missionária Neide, seu esposo, o pastor Silvio, e quem sabe aqui fazer uma entrevista com eles. Um dia a missionária Neide, num culto de segunda-feira, igreja lotada, ela olhou assim pra mim, apontou o dedo. Hoje Deus está lhe entregando o ministério na tua mão. Então pra nós foi de repente, foi no susto. Né? Houve algumas coisas que ela falou que iria acontecer como confirmação, e essas coisas aconteceram de fato, na íntegra, né? Na íntegra aconteceram. E aí, depois de uns 6 meses, eu acho que a gente relutou, né? Não era a intenção nossa abrir o ministério, a gente achou que poderia continuar de uma outra forma no ministério, e enfim, e não foi, não deu certo, não aconteceu. E aí, depois de uns 6 meses, reluta pra lá, reluta pra cá, nasceu a MGE, né? O Ministério Geração Eleita. Então, eu posso dizer que o Ministério Geração Eleita, antes de ser um desejo ou um projeto no coração do pastor Daniel e da pastora Adriana, sem sombra de dúvida alguma, por tudo que aconteceu, por tudo que ocorreu, para que a MGE estivesse hoje pregando o evangelho salvífico de Cristo, foi sem dúvida um projeto do coração de Deus para nossas vidas.
Isso, dentro desse tema, tem mais outra pergunta aqui, ó. Quais foram as confirmações a qual Deus deu ao Senhor para abrir o ministério? Quem pergunta? Gustavo. Gustavo, você é perguntador, Tá Gustavo. curioso. Responde pra ele agora, você que eu tô querendo te ouvir. Você me ouve todo dia. As confirmações, além de Deus usar pessoas, né, também foram através da palavra. Então, assim, o pastor já respondeu. Deus começou a usar pessoas para nos dar, né, esse ministério nas nossas mãos. E a gente foi buscar também pela palavra. Sim. Né? E então, através da palavra, Deus foi confirmando nas nossas vidas. E por pessoas também, né? Chegavam muitas pessoas e nos perguntando se iríamos abrir, que gostariam de ficar com a gente. Então foram vários, não foi só uma confirmação, foram várias, foram séries de situações que acabou confirmando pra gente o nosso ministério. Que legal. Mais uma pergunta aqui no YouTube. A Paula. Paz, pastores, paz, Kaique. A minha pergunta é pra saber, pra ser separado como diácono, obreiro, pastores, missionários, Deus mostra primeiro ou é uma decisão dos pastores mesmo? Ambos. Ambos. Tá a resposta. Porque tem pessoas, tem momentos, aliás, tem situações em que Deus mostra. Já aconteceu comigo. Eu lembro de um rapaz, o Anderson. Nós estávamos num culto de ceia e o meu coração queimou, mas queimou de um jeito. O desejo, a instrução de ungí-lo como diácono. E eu não fiz por questões ministerial ou rito, né, de ministério, de ter que esperar tanto tempo, e isso e aquilo, e eu deixei de fazer. E voltamos, fomos para casa. Eu não lembro com detalhes o que ocorreu, mas eu me lembro que durante pelo menos aquele mês que se passou, Deus veio falando fortemente, confirmando através de outras pessoas a respeito do ministério que ele já tinha revelado ao meu coração. Glória a Deus. Né? Então tem momentos, tem sim a situação, sem dúvida, porque Deus é o dono da obra, ele orienta, ele mostra, né? Que a gente tem horas que a gente não vê. Eu mesmo, olhando para mim hoje, pro Daniel de antigamente, eu jamais consagraria Daniel alguma coisa, de jeito nenhum. Entendeu? Mas eu lembro que o pastor Ricardo, quando me chamou, ele falou assim: olha, eu estava ali no púlpito, eu tenho uma igreja em tal lugar, e eu olhei para você e Deus me confirmou para você ser o pastor daquela igreja. Eu falei, misericórdia, né? E fui. E Deus abençoou. Então tem sim os momentos em que Deus mostra, Deus fala, só que também tem as situações que a gente vê. Sim. Que a gente escolhe. Deus nos dá essa legalidade, né? Da gente escolher, da gente olhar e ver, ó, esse aí vai dar um bom ministro, um bom obreiro para a igreja do Senhor. Então, são ambas as situações. Amém. Pastora? Bom, tem aqui com a gente nos assistindo a pastora Luciana, Elisângela. Eita, Glória. O quê? Elisângela Lacosla. Nossa. Fala quem é, né? Pra A todo mundo Elisângela entender. Lacosta. Pastor Anderson Rodrigues também está aqui acompanhando conosco. Nosso professor, pastor Anderson Rodrigues, está lá toda quarta-feira do mês de setembro, dando um estudo ali, trazendo, eu esqueci o nome, como é que é, gente? As revelações. As revelações, isso mesmo? Isso. Trazendo Livro de Apocalipse. Desvendando o livro do Apocalipse. A Débora que lembrou aqui. Eu sabia que vocês estavam errados. Tá? Né? Pastor Anderson Rodrigues, um grande professor, está ali conosco aí todas as quartas-feiras de setembro, dando estudo ali sobre o Apocalipse. Amém. Pastor Danilo também Pastor está no Danilo. YouTube. Minha irmã Meire. Tem uma pergunta ali também. Ele ó. tem uma pergunta aqui terrível. Pastores, uma coisa que sempre me perguntam e gostaria que os senhores respondessem. Ela nunca perguntou pra mim. Por que a nossa igreja, a pastora se senta no púlpito? Eu vou deixar o pastor responder. E aí, pastor?
Vamos lá, pastor. Vamos lá. Tem o conhecimento de todos. Dentro da escritura bíblica não existe o ministério pastoral para mulheres. Minha esposa tem conhecimento disso. Sim. Só que nós vivemos uma atualidade hoje em que a esposa do pastor é tão atuante contra o próprio pastor. Sim. Eu não vejo como cuidar, como manter, como sustentar, como dirigir a igreja sem a minha esposa. Então, eu colocar a minha esposa ao meu lado, no púlpito, é a forma de eu honrá-la, de eu mostrar para a igreja. Porque já aconteceu antigamente, quando a Adriana, por conta também do ministério, né, não ficava no púlpito, já aconteceu de haver uma situação, ela viajou e alguém que estava lá na igreja cuidando de um tal departamento, em uma situação que eu não vou entrar em detalhes, falou assim, mas quem é a Adriana? A Adriana é a esposa do pastor da igreja. Então, assim, eu honrar a minha esposa e mostrar pra minha esposa, meu irmão, depois de mim aqui é ela. Com certeza. Se ela falar senta, senta. Se ela falar levanta, levanta. Se ela falar vai, vai. E acabou. Porque é ela que paga o preço junto comigo. Sim. Se der certo, todo mundo ganha. Mas quando dá errado e todo mundo, cada um vai pros seus cantos, É ela. quem fica sofrendo junto é ela. Sim. Entendeu? Então é a minha maneira, o meu reconhecimento como marido, como pastor, de saber que ela exerce o ministério pastoral tanto quanto eu. Sim. Simples assim. Verdade. Glória a Deus. Ó, tem outra pergunta aqui. Essa é pra pastora Adriana. Tem nem um beijinho, não? Depois de uma resposta. Essa pergunta é direta pra pastora Adriana. É a Marília Gomes. É uma Marília, diaconisa Marília, esposa do pastor. Mandem pergunta pra ela. Manda. Gostaria de perguntar para nossa pastora Adriana o seu posicionamento a respeito dos casais que estão passando por dificuldades no casamento, como por exemplo, traição, dificuldades financeiras. Ela sabe responder isso aí, dificuldade financeira. Traição não. Olha, traição é um tema bastante difícil, né? Porque cabe a parte que foi traída saber se vai conseguir perdoar e continuar o relacionamento, né? Se a pessoa que traiu está arrependida e quer continuar o relacionamento, cabe à pessoa que foi traída ter que lidar com essa questão do perdão, vai conseguir perdoar de verdade, vai guardar mágoa. Então é uma questão muito delicada e cada caso é um caso. Sim. Então não dá pra eu falar assim, o que eu posso dizer é isso, não dá pra eu generalizar, né? Cada situação é uma situação. Há pessoas que conseguem perdoar e continuar com o relacionamento. Há outras pessoas que não conseguem perdoar. Então se não consegue perdoar, não tem como continuar esse relacionamento, né? Então é algo muito delicado, é um assunto muito delicado. Sim. Com relação a dificuldades financeiras, passamos também nós temos 19 anos de casamento, né? Temos aí já uma vida, metade da nossa vida juntos já. Muito amor, muito amor. E passamos por muitas dificuldades financeiras. E o que acontece é que às vezes, por falta de concordância, né? Sim. O marido toma algumas atitudes, não comunica a esposa ou vice-versa, e isso traz muito desgaste para o casamento, né? A dificuldade financeira, ela é difícil e às vezes traz algumas consequências pro casamento, mas tem que manter a união. Não pode perder a cabeça porque faltou dinheiro e a gente passou muita dificuldade com relação a isso, né? Faltava o dinheiro, a gente eu principalmente gosto de tudo muito certinho.
perdia a cabeça, brigava, por que você não corre atrás? Tá faltando isso, tá faltando aquilo. E isso vai gerando um desgaste no casamento. É algo que afeta muito. Mas tem que manter a união, o equilíbrio e confiar que o Senhor vai abrir as portas. Porque todo mundo passa. Todo mundo passa por uma porta fechada, todo mundo passa por uma dificuldade. Agora, você não abrir mão do seu casamento ou da sua paz dentro do seu lar por causa disso, gera uma outra mudança na vida. Então, é importante sempre manter a união, confiança no Senhor, que Ele abre e Ele fecha. Amém, verdade. Bom, o Rodrigo tem uma pergunta aqui. Essa é fácil, essa pergunta. Por que o pai de João Batista ficou mudo quando soube que a sua esposa estava grávida? Responde pra ele. Ah, profeta. Isso aí a gente vai achar lá em Lucas, né? Pressão, quando ele foi fazer o seu trabalho sacerdotal, ele entra no templo e o anjo Gabriel aparece pra ele e fala, a sua esposa vai gerar um filho, ele preparará o caminho para o Senhor. João, né, por ele estar velho e a sua esposa também, Isabel, está muito velha, avançada de idade, ele duvida da palavra do anjo. Então o anjo chega pra ele e fala, eu sou Gabriel, da onde ouço a palavra de Deus diante do seu trono. Por causa que você duvidou da palavra do Senhor, você ficará mudo até o tempo determinado do nascimento do menino, né? Então ele fica desse período até o período da gravidez, quando ela concebe João Batista. E quando ela concebe, a sua língua destrava e ele começa a falar novamente. Então essa é a resposta. Porque João Batista... o seu pai duvidou, né, da palavra do anjo. Então, por isso que ele ficou mudo. Mas, quando nasceu, ele voltou a falar. O tal do Zacarias. A Sofia também tem uma pergunta. Como deve ser um relacionamento cristão? Olha... Responde, ela quer saber. Igual o nosso. Um engraçadinho e uma bravinha juntos. Igual o nosso. Olha, um relacionamento cristão... Vamos lá, sim, vou tentar simplificar aqui para ganhar tempo. Tem bastante pergunta aí, né? Tem. Um relacionamento cristão que eu instruo hoje meus jovens e adolescentes. De preferência os jovens. Adolescentes estudem. A base acima de tudo, antes de querer se sentir bem, se relacionar com alguém, faça com que esse relacionamento glorifique ao Senhor, seja um exemplo nos dias de perversidade que a gente vive, nos dias de perseguição, de inclusões que a gente tem. Quer se relacionar? Que o seu relacionamento seja um exemplo de que, o método cristão dá certo. Amém. É melhor, é mais seguro, faz a gente ser mais feliz. Glória a Deus. Bora? Pastora? A Paula aqui tá perguntando: vocês como pastores, como lidar com as ovelhas rebeldes e líderes que não querem compromissos? Ai, é uma delícia. Uma delícia. Olha, a gente já falou isso, né? Acho que em reunião e também em culto. Eu, quando estive no Ministério de Ipiranga, eu preciso estar lá para dar um abraço ainda no pastor José Leante, porque ele deu uma grande aula para mim, sem saber. Eu, quando fechei a igreja, eu achava que pastor bom era só um pastor fechado, brabo, que não tinha amizade, que era só o pastor, eu tô ali para pastorear e pronto, acabou e tchau, não quero falar com ninguém, enfim. E o pastor José Leante, em uma determinada situação que houve no ministério, na época em que estávamos lá, ele mostrou amor, piedade, deu credibilidade, ou manteve a credibilidade a quem aos nossos olhos não poderia ter. Então, a maneira que eu vejo e eu aprendo com a palavra de Deus é essa: perdão, amor. Amém. Se a pessoa não valorizar, o que eu posso fazer? Verdade. Pastora? Tem aqui uma pergunta da Silvia. Paz do Senhor Jesus, pastora Adriana, como professora, qual a dificuldade em ser professora e cristã
Em meio que nem todas as crianças vêm do berço evangélico. Nossa, Essa é forte, Silvia hein? agora, Silvia! Olha! Foi uma profeta. Meu né? Deus do céu! Qual a dificuldade, né, em ser professora e cristã? Antes de eu ser professora, eu sempre fui cristã, graças a Deus. E, assim, a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente não pode chegar querendo doutrinar o ambiente. Eu costumo pregar através do meu testemunho. Eu não chego lá pregando, você tá errado, você isso, você aquilo. E com as crianças, eu trabalho hoje na educação infantil, são crianças pequenas. Então a gente tem que gotejar a palavra de Deus, né? Através do nosso testemunho, do nosso comportamento. E quando eu vejo alguma abertura, eu consigo inserir a palavra de Deus ali, com as crianças, no ambiente em que você está inserido. Porque eu acho que se a gente chega já querendo doutrinar, querendo pregar, você assusta, as pessoas já ficam com o pé atrás com você e é uma religiosa. Sim. Eu acho que a gente não tem que ser religioso, a gente tem que ser cristão e através do que você vive ali no dia a dia, as pessoas vão ver a diferença de você com as outras pessoas. Olha, ela tem um comportamento diferente. Olha, ela não fica ali na roda dos escarnecedores, ela não fica falando palavrão, não fica, né, com mentira, com fofoca. Então isso faz toda a diferença. E com as crianças da mesma forma, né? A gente tenta transmitir para eles a paz. E hoje em dia o professor, além dele ensinar, ele tem que educar também. Porque, infelizmente, hoje a família está se retirando desse compromisso de ensinar o caráter, o que é bom, o que não é, e transferindo para o professor. Então, o professor ali tem muitas coisas a ensinar às crianças, além do dia a dia, da sua didática. Você tem também que ensinar caráter, o que é bom e o que não é, e gotejar a palavra de Deus ali no dia a dia das crianças também. É forte. Meu Deus do céu. E aí ela mandou ali, ó. Você sofreu Alguma situação de constrangimento? Não, no meu ambiente de trabalho, graças a Deus, eu nunca vivenciei nenhuma situação de constrangimento. Graças a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta pra pastora que é daqui. A pastora... Ó, paz, meus pastores. Pastora Adriana, responde, hein? Com você. Vixe, não, é uma... Como amar Meu Deus. Como amar as pessoas igual a Cristo quando não vamos com a cara delas? Eita, é o tal do amor difícil. próximo. Não quer responder, né? Não, você responde. Difícil. Olha, amar é um mandamento, né? A gente tem que amar. É um assunto muito delicado, né? Principalmente quando a gente tem, assim, personalidade forte. Eu tenho personalidade forte. Então, vai ter pessoas que eu vou ter mais... como que eu posso dizer? Mais intimidade, que eu vou me identificar mais, vou estar ali próximo, eu gosto de estar juntos. Então tem pessoas que você tem mais, se identifica mais e tá ali junto mais do que as outras. Agora, amar, você tem que amar a todos. Independente se você gosta de estar com a pessoa ou não, você tem que amar, você tem que ajudar, você tem que aconselhar, você tem que orar por ela. Se precisar de você, você tem que estender a mão. Glória então, a Deus. esse é o amor que Cristo nos ensina. Independente se a pessoa fez algo bom pra você ou não, você tem que agir como Cristo age nas nossas vidas, né? Amar, ajudar, apoiar. Esse é o amor que Cristo nos ensina. Apesar de, às vezes, a gente não vou muito com a cara de fulano. Ai, Beltrano fofoca muito, Beltrano mente muito. Você tá ali pra amar e estender a mão quando precisar. Meu Deus, tá aí a resposta que é. Bom, a Agatha, ela quer mais do que uma interpretação, né? Gabriel, olá meus pastores, sonhar com gravidez, mesmo não estando, o que pode ser? Uma bênção, uma Sem vitória. dúvida. Olha aí, Agatha, Espiritualizando, a Sem gente dúvida. entende isso, né? tem vitória chegando. Pode ser uma vitória física Eita, Gabriel. Ou pode ser um novo projeto que vocês estão aí, Aleluia. né? Nosso irmão Heber tá conosco aqui, ó. Pastor Heber? Pastor Heber. Meu amigo, meu irmão, Nossa. amo você demais. Logo nós vamos ter aqui o privilégio de ter o pastor Heber aqui com a gente. Não é possível. Eita, é forte. Bom, vamos lá. Dan Cardoso.
Daniel, né? Danilo. Pastor Danilo. Qual a importância para vocês do culto de doutrina? Porque embora hoje temos muitas campanhas que lotam e menos interesse nos cultos de doutrina. Qual a opinião de vocês? Ah, isso é bom. Ah, meu irmão, sem palavra, não dá. Não tem estrutura, né? Sem chance. É uma edificação que pode ser bonita por fora, até grandiosa, mas a igreja sem o conhecimento da palavra, sem dúvida alguma, ela tende a cair em ruína, a se despedaçar, a se dissolver por si só. Né? Culto de doutrina, culto de ensino é fundamental para os nutrientes cristocêntricos no ambiente da Igreja do Senhor. Só quem é crente gosta de culto de doutrina. Exatamente. É onde você cria estrutura, né? Porque Verdade. hoje, como ele disse, os cultos de campanha enchem os olhos. As pessoas gostam daquele movimento. Mas quando você fala assim, vem aprender da palavra, as pessoas parecem que não tem muito interesse. Mas é um dos principais cultos. É o culto de Verdade. doutrina, é o culto de ensino da palavra, onde você vai aprender da palavra do Senhor e se estruturar ali pro dia da diversidade, né? Verdade. Por isso que hoje a gente não tem muitos crentes enraizados no evangelho. Sim, sim. Né? Porque vai muitos por campanhas, momentos, emoções, mas não cria raízes no evangelho. E aí né? qualquer coisinha sai. E não tem discernimento também, né? É levado por qualquer palavra que não tá fundamentada na Bíblia. E Isso. se confunde muito, entra e sai na igreja e fica pulando de galho em galho. Isso, por isso que o profeta fala, o meu povo, né, Deus fala através do profeta, por isso que meu povo perece por falta de conhecimento, né? Não conhece, não tem raízes, aonde Kelly vai. mandou pra você, ó. Desculpa, né, Kelly? Desculpa. Eu vou deixar de gostar de você, viu? Vou só te chamar agora. Bom, acho que ainda tem tempo pra gente responder aqui mais o pessoal. A Paula novamente. Como vocês lidam com... que a gente já falou no início já. Já falou, Paula, isso mesmo, pastor, suportar uns aos outros. O Weber lembrou da pizza de cupim, ó. Essa Nossa, pizza de cupim. Tenho que dizer, né? É forte essa pizza de cupim aí. Varão, Logo. Varão entrega o mistério. Pastor Marcos, novamente. Pastor Daniel, como lidar com frustrações passadas e traumas? Isso já tava aqui uma pergunta, então já descarto essa e respondeu o pastor Marcos. João capítulo 2. João capítulo 2. É o que nós vivemos hoje, pastor Marcos. Se eu ficar focado, se eu ficar lembrando, trazendo à minha memória somente as frustrações, somente as percas, eu nunca vou enxergar aquilo que Deus está fazendo hoje e o que Ele já vai prover para o amanhã. Eu vou ficar sempre agarrado ao passado. Eu vou ficar sempre visualizando e vivendo que acabou o vinho, acabou a alegria e é tarde, não tem aonde comprar, não tem aonde buscar, não tem o que fazer, né? Mas a partir do momento que eu entendo, que eu percebo que independentemente do dia, da hora, Jesus está na festa, Jesus está no ambiente, Ele é aquele que transforma a água em vinho. Talvez o que se tem na mão hoje é muito pouco, é muito pequeno, aparentemente pequeno, para se assimilar ao tamanho do problema, ao tamanho da frustração. Olha, a alegria que eu vou ter aqui não se compara com a frustração que a gente já viveu. Já me deparei com esses pensamentos, né? Mas a transformação da água em vinho fala muito sobre isso. Algo natural, algo simples, algo que todos têm acesso, fácil acesso, mas quando Jesus ele tem a oportunidade de reger a situação, de ordenar no ambiente, aquele vinho se tornou o melhor da festa. Meu Deus, é A forte. ponto do mestre Sala dizer que o noivo, cara, você é fora da curva. Você fez diferente de todos. Todo mundo. Porque não importa o que você já viveu,
O que importa é o que você vai permitir Jesus fazer a partir desse momento. Então não importa a frustração, não importa o trauma, não importa a chateação. É viver daqui para frente, é viver de agora. Olhar aqui, ver Jesus aqui e ali na frente, com certeza, o milagre já está à nossa espera. Pastora Adriana? Tem uma pergunta aqui, ó, a Sim. Sofia. Como não falar palavrão ou palavreados errados no ambiente escolar? Eita glória! Não falando, Se policiando, né? Se policiando. não tem jeito. Você meditar mais na palavra, né? E se policiar. Pedir a Deus para que te ajude a ter equilíbrio aí emocional. Porque o que é você falar o palavrão? É um hábito. É um hábito errado. Então você precisa mudar esses hábitos. Verdade. O nosso irmão Marcelo tá aqui com a gente, acabou de entrar. Boa tarde, meus amados pastores. Deus abençoe. Bom, vamos voltar aqui para as perguntas. E os irmãos que for mandando aí, tem mais aí no... Deixa eu falar só uma coisa aqui. Evangelista Leonardo Silva mandou aqui, amo vocês. Léo, se o pai tá estourado mesmo, igual você fala, eu quero ver agora mais 200 visualizações no Instagram. Compartilha aí que eu quero ver. Olha aí, Léo. Eita. Vamos ver se tu tá estourado mesmo. Recebe a missão, profeta. Bom, a Paula tem mais uma pergunta aqui no YouTube. Pastora Adriana, que não gostam do nosso jeito de ser ou que brinco e doido e grito, porque eu sou assim e isso traz raiva em algumas pessoas, porque é espiritual isso? Acho Eu que é entendi isso. a pergunta dela. Ela tá perguntando, pastora. Sobre o jeito dela. Tem gente que não gosta do jeito dela, que a gente até tava falando lá em Isso, casa. lá em casa. A gente tava falando de você, Paula, lá em casa hoje, viu? Mas era falando bem, tá? Ela tá perguntando pra você, pastora Adriana. Deixa eu bem claro. Adriana. As pessoas que não gostam do jeito dela, extrovertido, alegre, igual ontem ela contando a benção lá e saiu pulando. Pulou. Meu Deus, que coisa linda. E aí algumas pessoas que se acham, né, mais espiritual, mais santa, alguma coisa, e falam, isso é miminice, isso é... Não tá se comportando direito. Ou, tá com a cara muito amarrada. Porque isso, porque aquilo. A gente tem que fazer, ser o que nós somos diante de Deus, Glória a verdadeiros, Deus. e diante da igreja. Então, continue sendo isso aí que você é, Paula, fazendo a obra do Senhor com alegria e louvando o nome do Senhor Jesus. Fique em paz, não liga pras críticas, não, tá bom? Eita glória. Quer ver alguém? Um exemplo? Meu pai. O jeito que a gente recebe meu pai na igreja pro final do culto. Antigamente, no começo, ele é misericórdia. Ele queria pular no meu pescoço. Hoje ele já fica todo vermelho, alegre. Já vai pra igreja esperando a gente receber daquele jeito. O mais legal é a cara dele. Entendeu? Tem uma Olha pergunta aqui. interessante aqui agora pro pastor Daniel. Ai, agora... E é da Pastor Silvia? Daniel. E lá vem pergunta. Essa sabe escrever pergunta, hein? Ó. Ó, é bem estruturada Vou a trazer pergunta ela dela. pra cá. A Silvia é de onde? Não sei, não. Ô Silvia, fala pra nós aí de onde tu é. Fala pra nós, fala. Da onde que tu é, que igreja que tu é. Diga pra nós, diga. Ó, ela tá perguntando assim, ó. Existe receita, entre aspas, para manter tantos jovens e adolescentes dentro da igreja sem ceder aos modernismos que têm adentrado tantas igrejas? Olha, essa é forte. Ô Cida. Silvia. Silvia, perdão, Silvia. Eu não sei dizer pra você se é uma receita. Eu acho que se trata mais de uma característica mesmo minha, talvez. Eu tenho o prazer, eu tenho a alegria. Eu tenho a minha filha Débora, a Nicole que tá aqui, minha primogênita. Eu tenho o João Pedro que tá lá em casa, que é o meu filho mais novo. Mas eu tenho alegria de, independente de ser adolescente, jovem, até mesmo algumas irmãs, eu tenho alegria de tratar como filhos. De chamar pra perto, de mostrar que, ó, esses dias mesmo eu falei pra uma jovem senhora da igreja, né? Falei, filha, a gente tá aqui, a gente te ama, você não tá sozinha. É a receita que eu tenho, talvez é essa, de trazer pra perto. Trazer, falar, ó, aqui você tem colo, aqui você tem carinho, aqui você tem proteção, né?
Eu acho que as jovens da igreja podem falar, porque eu tenho ciúmes dos meus jovens. Eu tenho muitos ciúmes. Eu tenho orgulho deles. Recentemente eu fiz o casamento da Érica, né? Que foi a primeira jovem a me chamar de pastor. E eu me lembro que eu fiquei nervoso no casamento. Eu fiquei nervoso porque pra mim é como se fosse minha filha que estivesse casando, e eu tive o prazer de fazer o casamento dela. E não sei, acho que a receita é essa, é amor. É amor, você mostrar que você é confiável, você tentar mostrar, né, que a confiança é algo que se constrói, que se adquire, mas tentar mostrar confiança, né? Mostrar pra eles que, ó, você pode conversar comigo o que você quiser, sem julgamento, sem apontamento de dedo, sem acusação. Nós estamos aqui pra trocar ideia. Mas por quê, pastor? Porque eu sou tão ramelento quanto você, filho. Não tem aqui mais crente, mais santo. Nós estamos juntos, né? Eu acho que a receita é essa. Amém. Pastora? E a gente também não pode esquecer que nós somos jovens uma vez, né? Nós fomos jovens, fomos adolescentes, passamos por esse processo A Adriana deu trabalho. de imaturidade. Então, às vezes, a gente precisa tentar entendê-los e não fechar as portas, né? Sim. Não fechar as portas e também, assim, com amor, instruir através da palavra, né? A palavra, ela despedaça todo o jugo. Então, a gente não pode abrir mão do evangelho, do que a palavra nos ensina, vou deixar pecar, vou deixar fazer o que quer pra ter bastante jovem na igreja. E isso não vai prosperar, né? Os jovens não vão crescer verdadeiramente enraizados na palavra. Não abrir mão do que a palavra nos ensina e com amor e ensinando, falando, olha, faz assim, faz assado, e ter paciência, né? A gente tem que ter paciência, porque nós somos jovens também, demos trabalhos também, Verdade. né? Glória a Deus. Ela é de Osasco, pastores Wellington e Gisele, Adoração Novo Tempo. Meu Deus, lembrei de tu. Olha aí. Meu Deus, Silvia, lembrei de tu. Eita, gente. Meu Deus, como tá meu amigo? Quanto tempo, gente? Preciso ir lá. Pastor Wellington, pastora Gisele, Jesus. Deus Amém. abençoe, viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Aqui a Marília Gomes. Meu Deus, está sendo muito proveitoso esse podcast. Glória a Deus, minha querida. Diego, parabéns pelo trabalho. Paula, amo vocês. Azileide. Paula, você é uma benção. Amo muito seu jeitinho. Nós todos amamos, Paula. Dá lugar na terra. A Mirelle, como responder as pessoas quando nos questionam sobre usos e costumes da igreja? Fácil. Essa eu respondo com alegria. Fácil, fácil. Nós vivemos a doutrina bíblica. Pronto. A gente não tá aqui pra impor o que a gente pensa. A gente tá aqui pra mostrar o que a palavra nos revela, não o que a gente pensa. Se eu for aplicar na igreja aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu até mesmo que eu aprendi, a maneira como eu aprendi, questão doutrinária, se eu for ficar cobrando isso, eu sou o primeiro a ter que me ausentar, porque então é Bíblia. Se a Bíblia não é o suficiente para levar a gente pro céu, não é o meu jeito, não é o que eu penso que é certo que vai ser. É verdade. Então a doutrina é bíblica e ponto. Paulo diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, às vezes, muitos ministérios colocam o seu pensamento de que isso não pode, você não pode se cuidar, você não pode usar uma calça, você não pode se depilar. Então, assim, tem coisas que é muito gritante a religiosidade. Sim. Né? A gente não vai abrir mão do que é modesto, do que é decente. Mas também a gente não vai, você não pode se cuidar. Aí também não. Então, assim, é tudo questão de equilíbrio e interpretação da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma pergunta aqui, ó, do Silvio. Pastor, você responde, pastor. Como viver a restauração no casamento? Como viver a restauração no casamento? Se submeta. Se submeta. Se submeta ao momento, ao processo. Eu acho que a maioria dos casamentos que a gente vê aí, infelizmente, entrando em ruína, em percas, é por não aceitar viver os momentos que estão
que estão passando, né? Alguns querendo, como é que eu posso colocar aqui? Mesclar o momento com um vídeo, com uma postagem, com um presente, e não se submete ao ponto de alcançar e de viver, melhor dizendo, o arrependimento para alcançar o perdão. Não se submete ao ponto de fazer o que a Bíblia nos diz, né, na questão, no âmbito masculino. Maridos, é amar a mulher como Cristo amou a igreja. Glória a Deus. Não tem outra, né? E a esposa a entender o que é a missão do seu marido, né? Então, a restauração do casamento em especial, eu tenho isso comigo porque nosso casamento foi restaurado. No Aleluia. momento que a Adriana ficou muito decepcionada comigo, eu tive que me submeter ao que eu estava vivendo naquele momento, de esperar, de ter paciência, de mostrar para ela que eu estava disposto a fazer diferente, a melhorar, a mudar, entendeu? Aceitar as várias imposições que ela fez. Hoje ela fala com a boca cheia. Eu fiz ele pastar na minha mão. Quando fala com a boca cheia, né? E eu me submeti, eu me coloquei ali à disposição. Falei, não, tô aqui, eu amo, né? E tô aqui, vou embora pra frente. Hoje é ela que fica meu gordinho gostoso, meu amor. Então se submeta. Amém. Se submeta ao processo, viva ele e confia no Senhor. Fica firme na palavra que já deu certo. Um beijo pra Amém. Fernanda, do Léo, pra Larine. Amo vocês. Mamãe, amamos muito vocês, viu? Glória a Deus. Grande beijo. Que a Marília, muito obrigado, pastor Daniel e pastora, pelo carinho e dedicação. Amém. Pode deixar, Paulo, eu falo antes da... Eita, Jesus, pode deixar. Bom, eu quero fazer uma pergunta também aqui para os pastores, né? Mas pode ir mandando aí, pessoal, tá? Eu vou retornar aí nas perguntas novamente. Pastores, na visão de vocês, qual é a parte mais difícil do ministério pastorado? Ingratidão. Pra mim é ingratidão. Você ajudar, você dar oportunidades, você abrir as portas, você fazer de tudo e depois sai até pelo grupo da igreja ou não tem nem a capacidade de pedir a bênção, ser ingrato mesmo, sabe? Meu Deus. Porque assim, nós não somos donos de ninguém, né? Acho que todo mundo tem o direito de entrar e de sair do lugar que quiser. Mas eu acho que você tem que ser grato pelaquela porta que te recebeu, pelaquela porta que você foi restaurado, que orou por você, que te ajudou no seu momento difícil. Então o mínimo é você ser grato. E quando a pessoa ela é ingrata, isso nos machuca muito. Porque você aposta, você dá oportunidade, você fala, não, essa pessoa vai trazer muito benefícios ao ministério, à casa do Senhor. E às vezes, por qualquer coisa, vira as costas, sai falando mal. E acho que, pra mim, das piores coisas é a ingratidão. Pastor? Sem dúvida, ingratidão. Mas eu vou colocar aqui também a ansiedade. Porque você tem as promessas e em alguns momentos você tem até os meios, mas não é o momento. Então você saber entender, acho que seria essa a melhor palavra, entender o momento certo para determinadas ações, para determinadas atitudes, é muito difícil. Meu Deus. É muito difícil, né? Porque a gente, por exemplo, que a gente ouve muito assim, espiritualizando, Deus é um Deus de já. É pra agora. E às vezes não é. E às vezes não. Tem um preparo, né? Entendeu? Então, além da ingratidão, eu penso que se atentar ao momento certo de cada coisa, medir cada coisa com individualidade,
é algo que a gente podia trazer aqui, de repente, num outro programa, né? De repente, com outros pastores, e falar sobre isso, como medir as mesmas situações, mas medir de forma diferente, porque são pessoas diferentes. Sim. Então, saber lidar com isso, porque quem tá de fora vai falar, mas com fulano foi de tal jeito, por que com Beltrano e Ciclano é de outro jeito? Né? São questões que são pastorais, de direção pastoral. Então, para mim, isso é uma coisa que eu procuro sempre estar muito atento. Sim. Né? E disposto a sempre ouvir e entender na base bíblica e ouvir a voz de Deus. A Kelly tem uma pergunta aqui. Como se manter firme na igreja quando só você dentro de casa serve a Deus? Meu Deus. Eu gostaria de responder essa pergunta porque algumas pessoas pensam que eu nasci no berço evangélico. E eu não nasci no berço evangélico. Eu fui para a igreja através dos meus tios, que eram cristãos, e a minha mãe não era. Então eu aprendi a servir ao Senhor com os meus tios. Então chegou um momento em que eu ia para a igreja só. Minha mãe não era, ninguém da minha casa era. Então eu ia para a igreja e mesmo assim eu servia ao Senhor, regia os adolescentes, dava aula na escola bíblica e ia para a igreja sozinha. E realmente às vezes a gente se sente só. Mas para que você fique firme, que é a pergunta dela, né? Como que você vai continuar firme, se manter firme na igreja? É você estando alicerçada na palavra. Lendo a palavra, orando, buscando. Às vezes a gente vai ouvir palavras que vão nos machucar, mas você tem que estar ali, perseverante, na oração e na palavra, né? E às vezes a gente quer forçar através das nossas palavras. Você tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja. Só que você brigar não vai resolver. Verdade. Você tem que ter uma postura, através da sua postura, e gotejando a palavra, como eu já disse antes, né? Você gotejar a palavra, convida, faz o convite. Não adianta forçar, porque quem vai trabalhar é o Espírito Santo de Deus. Não é a gente que vai forçar ninguém a ir à igreja. Através do nosso testemunho e da nossa atitude, a gente vai alcançar aqueles que estão fora, né? E depois de eu casada, que aí a minha mãe foi pra igreja, o Daniel que batizou a minha mãe. Então foi um processo ali, né? Eu ia só. Então, assim, às vezes a gente pensa que tá só, mas você não tá só. Você tem ali o Espírito Santo com você, te renovando a cada dia. Glória a Deus. Aleluia. Bom, pessoal, vai mandando mais pergunta aí, em nome de Jesus. Compartilha também, pessoal aí do Instagram, do YouTube, do Facebook. Vai compartilhando aí. Compartilhe pra geral, em nome de Jesus. O irmão Marcelo, eu amo a vida dos meus pastores que me acolheram, tanto amor. E se fala do Jacaí, que é amor de pai pra filho. Obrigado, meu querido, abençoe. A Maria tem uma pergunta. O que fazem quando certos julgamentos pegam no ponto fraco? Chora. O Marcelo, Deus te abençoe, viu? Se falar do irmão Marcelo. O Marcelo é um que ouvia os cultos da MGE lá da praça, né? Até o dia que não aguentou, entrou pra dentro da igreja, se reconciliou. Olha, mas você não me contou disso aí não, hein, varão? Vou te pegar. Tá firme lá com a gente aí até hoje, graças a Deus por isso. Glória a Deus. Ô, Maria Isabel. Isso. Deus abençoe, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Maria Isabel, quando o julgamento pega no nosso ponto fraco, a gente se firma no ponto forte, que é Jesus. A gente não é justificado pelos nossos méritos. A gente é justificado pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. Simples assim, filho. Tá bom? Sempre vai ter um adversário para querer botar o dedo na ferida. Mas se firme em Jesus, se agarra a Jesus e bola pra frente, né? Como Jesus disse a Paulo, a graça nos basta. Bora pra cima. Glória a Deus. Também quero fazer outra pergunta. Essa aqui é um pouco mais complexa. Eu quero trazer uma base complexa. Não tinha falado complexa, não. Porque é um pouco mais complicado. Eu quero trazer uma base bíblica, né? Quando Elias ele faz aqueles tantos sinais aos filhos de Israel, mas chega um momento que ele fica embaixo de uma figueira e desanima.
Desanima ao ponto que ele pede até a morte. E a pergunta é: como pastores, quantas vezes vocês desejaram ou já pensou em abandonar o ministério? Ou Muitas. nunca pensaram? Muitas. Nós somos seres humanos. Somos humanos. Tiago escreve, né, que Isaías e tantos outros tinham as mesmas paixões que nós. Verdade. Nós somos humanos, não tem essa de super crente, não. Muitas vezes. O que nos mantém é a palavra e a confiança de que mesmo na hora da tristeza, mas o Senhor tá junto, e a força do poder, a excelência do poder de Deus se aperfeiçoa já exatamente nesses momentos, no momento da fraqueza. Glória a Deus. Né? Então, assim, para mim é muito fácil responder isso, porque nós temos aí diversos textos bíblicos, como Isaías, né? De se ver só, achar que estava só, e eu até entendo dentro do contexto que a preocupação de Isaías não é consigo. A preocupação de Isaías é: Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome nós divulgamos, mostramos que o Senhor é o verdadeiro Deus, mas aí agora tem Jezabel que tá querendo me matar. E se ela me matar, o povo vai blasfemar do teu nome. Então é melhor o Senhor me matar, porque só tem eu. Na visão dele, né? Sim. Só tem eu aqui. Se eu morrer na mão de Jezabel, o que vão falar do Senhor? Aí a resposta de Deus pra ele, né? Ô, Isaías, se orienta, meu filho. Tem 7.000 guardados. Tu tá achando que é só tu? Glória a Deus. Né? Então, é isso aí. Embora a gente tenha a consciência de que nós não somos super crentes, nós passamos por momentos de tristeza, de desânimo. Agora, um ponto que eu acho importante ressaltar é: a gente não pode se entregar. De jeito nenhum. Sabe assim, hoje eu tô muito triste, hoje eu tô muito desanimada. Não vou pro culto, não. E a minha obrigação é estar no culto. A minha obrigação é estar lá dirigindo as irmãs. A minha obrigação é estar lá. Embora eu esteja passando por dificuldades, eu não posso demonstrar isso. Nós que estamos na frente carregamos esse peso, né? Você tá ali triste, passando por dificuldade, às vezes tá faltando as coisas em casa. E aí? Hoje eu não quero ir pro culto. Hoje eu não quero dirigir o culto. Hoje eu não quero ir pra igreja. Eu não quero fazer isso. Então o ponto é não se render. Sim. Por mais desanimado ou triste que você esteja, você não pode se render. Porque eu não sou super-herói mesmo, eu sou ser humano, então Deus entende. E eu acho que não é bem assim. A gente passa, sim, por momentos de tristeza, a gente só não pode se render. Sim. E é interessante, né, que quem tá de fora olha, né, fala, são pastores, né? Eles têm que estar fortes sempre e tal, mas não olha essa visão. Não tem essa visão. Não tem essa visão das lutas, da dificuldade, dos processos, né? Então é bastante interessante. O Gabriel Vicente, trabalhando, mas estou aqui conectado. Honra de fazer parte desse ministério. Deus abençoe meus pastores, o Diácono Kaique. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Tamo junto. Filhão. A Paula: quando eu entrei na MGE pela primeira vez, entrei traumatizada, com medo pelo fato que passei no outro ministério. Mas graças a Deus, pastor Daniel e pastora Adriana me acolheu e prendo muito com eles. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, respondendo mais essa pergunta, vamos pra mais uma. Bom, já falamos de lutas, né, de processo, mas vamos lá. Quais são as suas maiores alegrias no ministério? MGE. Olha, aí agora essa é difícil. Essa é difícil. Porque são muitas. São muitas. Eu vou começar, mas vou falar pelo menos as minhas. A pastora Adriana deve ter as suas de especial. Primeiro de tudo, minha maior alegria é o salão onde a gente tá. Embora humilde, pequeno, mas foi, acho que, a nossa primeira grande conquista do recomeço. Glória a Deus. Porque nós alugamos um salão sem nome, sem renda, sem membros, não tinha membro, né?
semanas antes de decretar a pandemia, que a gente nem sabia que ia ter pandemia. E graças a Deus estamos aí, caminhando para 5 anos no mesmo lugar, né? Tendo um sonho de, quem sabe, um dia breve aí poder adquirir aquela propriedade. Acho que a minha primeira grande alegria dentro da MGE é o salão que a gente tá. Glória a Deus. Depois de um ano, a gente reformou tudo, né? Fizemos uma igreja de verdade. E aí veio o Piemonteses como um presente de aniversário do primeiro ano. Depois, antes disso, já com o Piemonteses, veio também o Alisson. O Alisson, para mim, é uma coisa bem especial, porque eu sempre trabalhei com casa de recuperação, sempre tive a alegria de estar presente em projetos de casas de recuperação, de evangelização de rua e tal. Só que quando eu fui reabrir o ministério, uma das coisas que eu tinha determinado comigo é que eu não ia mais colocar a mão nessa área, justamente por conta do trabalho que dá, Sim, né, e as dificuldades que gera. Mas aí apareceu o Alisson. Apareceu o Alisson, um rapaz que nunca tinha ido a uma igreja, vai lá, aceitou Jesus. Na primeira vez que entrou numa igreja, foi na nossa e aceitou Jesus. Mas só que tinha consigo um vício, né? Ele era viciado em cocaína e outras coisas. E a gente assumiu a bronca, demos oportunidades, levamos para uma casa de recuperação. Hoje o Alisson continua firme, teve seus altos e baixos, como qualquer um de nós, mas continua firme, está firme na casa do Senhor, é líder de jovens onde ele está. glória a Deus. Né? Serve ao Senhor, tem se levantado aí como um pregador da palavra. Enfim, hoje está bem, comprou apartamento, está crescendo, prestes a noivar para casar. Oh, glória. Então, não posso deixar de lembrar que o Alisson também é uma grande alegria do nosso ministério. E várias outras aí que também, que acho que o tempo seria muito pouco para eu falar de todas elas, porque para mim são muitas alegrias. Aleluia. Pastora Adriana? É o cuidado, né, de Deus. Embora a gente às vezes se vê tão pequenos, né? Somos aqui em uma igrejinha pequena, mas o cuidado de Deus é tão peculiar conosco ali, tem suprido nos mínimos detalhes, e você vê vidas sendo restauradas. Eu acho que é um dos nossos maiores, minhas maiores alegrias é ver vidas sendo, chegar ali quebrada, e através da nossa oração, do nosso aconselhamento, famílias serem restauradas, vidas serem mudadas e transformadas através da nossa vida também, que somos um instrumento de Deus para essas vidas. Então, é uma das nossas maiores alegrias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ô, Gesiel? Cadê tu, Varão? Varão, tem quantas pessoas aí ligadas conosco aí no YouTube? Oi. 127 pessoas, olha que Glória a bênção, Deus. aleluia. E assistindo, ó, 43 minutos aí, ó, fixado junto com a gente. Junto com a Glória a gente. Deus, Deus seja louvado por isso. Glória a Deus. Bora lá. Bom, vamos lá. Nunca amei tanto. Paula, nunca amei tanto uma igreja como uma MGE. Eu também não. Sem dúvida, MGE. Bom, meus pastores, mais O que vocês acharam do chinelo do Kaique? Um dia eu vou na igreja com ele antes de começar o culto, vocês vão ver. Bom, essa aqui é pra crente quem gosta de ler Bíblia. Meus pastores, qual estratégia vocês têm ou, né, daria pra gente em manter uma leitura bíblica e nos manter também em oração? Qual estratégia os pastores usam e indicaria pra gente? Olha, leitura bíblica. No meu caso, eu sou motorista de caminhão. Eu tenho que levantar às vezes aí às 5 horas da manhã para ir trabalhar. E tem vezes que
dia é corrido, quase não paro, mas tem vezes que eu paro. Né? Paro um momento para esperar para carregar o caminhão ou para descarregar. Eu não posso dizer que eu tenho uma estratégia. O que eu tenho é aproveitar o momento. Glória a Deus. Eu me policio para ao invés de ficar vendo um vídeo ou, né? Hoje a gente vê pessoas que têm o costume de ficar no celular e só passando vídeo assim. Sem objetivo. Eu me policio, me cobra isso. Opa, deixa eu aproveitar esse momento para eu ler aqui um texto, procurar um versículo, enfim. Ou orar. Eu, nos meus momentos, principalmente orar eu dirijo até trabalhando com o caminhão. Eu posso falar tranquilamente, quantas vezes eu já chorei, já me alegrei ao ponto de estar em mistério, falando em mistério com Deus, dirigindo o caminhão, sentir a alegria, a presença de Deus ali. Então, a minha receita, dentro da minha cadência de vida que tem, é aproveitar os momentos. Eu não espero para depois, eu aproveito o momento, entendeu? Que eu não sei se depois eu vou ter outro momento. Então, quando eu tenho um momento, opa, é agora. É isso. Para mim é assim. Glória a Deus. Pastora Adriana? Eu acho que leitura... Eu acho não. Leitura é um hábito. Você tem que criar um hábito. Sim. Né? Você começa com pequenos textos e você vai ampliando. Hoje eu leio 2 versículos, amanhã eu vou ler 3, depois eu vou ler 5 e você vai aumentando o nível. Então é você criar um hábito mesmo. E é importante, eu costumo também me policiar. Né? Às vezes a gente eu gosto de ler à noite, antes de dormir, e sempre tiro um momento para orar antes de dormir ou pela manhã. Então, assim, é você criar sempre um hábito naquele horário. Você não abrir mão disso. Antes de eu me deitar, eu vou tirar o meu momento de oração e eu vou ler um texto, alguns versículos. É você criar um hábito mesmo, você se policiar. Porque a gente, às vezes, se pega muito, né? Eu tô com tempo livre, vou assistir um filme. Fica horas e horas assistindo séries, ouvindo coisas que não convém e não tem o hábito, não cria um hábito, não se policia para ter um momento ali com Deus, não. Agora eu vou ler, agora eu vou me alimentar, agora eu vou orar. E é uma questão de hábito mesmo. Conforme você vai criando esse hábito, você já fica uma coisa mais automática. Não, aquele momento, aquele horário, eu vou tirar para isso. Verdade. E Paulo nos orienta, né, a manter esse hábito, né, independente da vida corrida que a gente tem, né? Ele nos mantém a estar ligado tanto na oração como nas escrituras sagradas. Amém. Olha os irmãos aqui falando do chinelo, ó, lindo. Paula, Kaique usando os chinelos pareceu parente do Patati de Patati. Ai, glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Tem uma pergunta aqui do Silvio. Pastor, tenho chamado para pregar a palavra. Existe uma maneira ou jeito certo de ler a Bíblia? Sempre acho que estou lendo errado e muitas vezes não entendo. Bom, eu não sei se eu entendi bem a forma que da pergunta, mas eu vou responder dentro da forma que eu entendi, tá? Silvio, né? Isso. Silvio, eu aconselharia você a não ler só uma Bíblia. Tenha pelo menos outras 2 de diferentes traduções. Vou te dar uma indicação, por exemplo, uma Bíblia que todo mundo tem é a João Ferreira de Almeida, que é a mais tradicional, habitual, né? Hoje se usa muito a King James e a NVI com uma linguagem mais atualizada. Mas existe uma Bíblia que é da editora Viva, né? Que é uma leitura bem espontânea, bem jovial, posso dizer, de fácil compreensão, entendeu? Então, para você poder entender o contexto, eu te instruiria a isso.
vai ler um texto, lê ali na João Ferreira de Almeida e leia o mesmo texto em pelo menos mais 2 Bíblias de traduções diferentes. Vai te abrir a mente assim de uma forma para outras realidades, outras vertentes dentro do mesmo texto. E também Tá tem bom? as Bíblias de estudo, né? Que contém alguns comentários também que ajudam muito na interpretação. Sim, Show verdade. de bola. O que ele falou ali? Outra coisa? Outra coisa, quando vejo alguém pregando, vejo que não sei pregar. Eu também. Tamo junto. É 3. Tamo junto. Graças a Deus por isso, meu filho. Graças a Deus por isso. E tenha sempre a alegria de ser o menor entre os seus irmãos. Tá no caminho certo. É isso aí, pronto. Ó, já tá convidado pra ir lá ter uma saudação lá na MGE. Aparece lá. Glória a Deus. Bom, vamos lá dando continuidade. Bom, vamos lá. Sabendo das coisas que vocês sabem agora, nessa estrutura, nessa maturidade de pastoreio, o que vocês diriam para si mesmo quando começou o trabalho pastoral? Quando começou lá em 2013? Isso. Idiota. Besta. Ô, bicho teimoso, misericórdia. É o que eu falaria pra mim. Pegaria no meu pescoço. Por que isso? Porque a minha esposa me avisou muita coisa. Meus pais me avisaram muitas coisas. Mas eu me tornei uma pessoa prepotente. Eu só ouvia a mim mesmo, só acreditava em mim mesmo e era eu mesmo e ponto. Entendeu? Então, se eu olhasse, pudesse pegar o Daniel de 2013, com certeza o Daniel de 2013 iria tomar umas bofeteadas muito boas. Por quê? Porque o Daniel de 2013, ele não entendia que maldito é o homem que confia no homem. Meu Deus. O Daniel de 2013, ele achava que maldito era o homem que confiava no seu próximo, né? E não é isso. Eu confiava muito na força do meu braço. Não, eu tenho talento, eu tenho a palavra, eu tenho autoridade, eu tenho o meio, eu tenho o canal, eu tenho a... E hoje eu diria pra mim, você não tem nada, cara. Você é um Zé Ruela. Sem Deus, sem a graça de Jesus na sua vida e sem o apoio da sua esposa, da família, meu filho, você não tem nada. Você não chega, você não vai. Isso é o que eu diria pra ele. Isso é forte. Pastora O que você Adriana? diria pra Adriana? É pra Adriana, não é pro Daniel, não. Pro Daniel é eu. Pra Adriana. Daniel, eu diria muitas Não, coisas. pra Adriana. Olha aí, ó. Tá vendo? O que você diria pra Adriana? Tá? Eu diria 2 coisas no momento. Só? Só. Olha, pastora, tá vendo? Eu diria pra aceitar o chamado, né? Aceitar o chamado Glória a Deus. e pedir mais a direção de Deus. Não agir com a minha própria racionalidade, no meu próprio entendimento. Eu acho que faltava muito... a minha imaturidade não espiritualizava muito as coisas e queria racionalizar tudo. Então, às vezes, alguma tomada de atitude, tomada de decisão, não pedia tanto a Deus uma direção, não orava muito a Deus pedindo direção e já ia direto. Eu acho que isso assim vai dar certo, vamos. E Sim. agia. E a questão do chamado isso não é pra mim. Eu não sei falar. Eu tenho vergonha. Não. E isso... Fala você. Isso me trouxe algumas consequências, porque eu me vejo como Jonas, sabe? Assim, Senhor, eu não, porque Escolhe eu, eu não tenho jeito, eu não sou mulher de pastor assim, que usa coque, que, sabe assim? Eu me via daquele jeito, eu falava pro Daniel. Eu não vou usar coque. Mulher de pastor que fica assim, que fica Meu sapateando, Deus do céu. isso não é pra mim. Então, assim, pra cada um Deus chamou de um jeito. Sim, e com Deus quer certeza. me usar no jeito que eu sou. Sim. Assim, desse jeito. Então, pra mim foi difícil entender isso. Até eu compreender que era assim mesmo que Deus queria me usar, foi um processo. Glória a Deus. A mulher do coque. Aleluia. Bom, a Paula tem mais uma pergunta aqui para os pastores. Nos dê uma dica por onde começar a ler a Bíblia.
Deixa pro pastor. Pastor Daniel. Evangelhos. Evangelhos. Conheça Jesus. Rápido e prático. Nosso irmão evangelista missionário Gabriel Vicente. Como casal e também pastores, qual o melhor conselho daria para casais cristãos que desejam viver junto o chamado ministério na obra do Senhor? Pastora Adriana. Pastora Adriana. Faz a pergunta novamente. Como casal e também pastores, pergunta. qual o melhor conselho dariam para casais cristãos que desejam viver juntos o chamado ministério na obra do Senhor? Concordância. Primeiro de tudo. Sempre em concordância. Porque o ministério ele não é fácil, o chamado não é fácil. Então, a primordial é fortalecer a família. Se a família estiver fortalecida, vocês conseguem desenvolver o chamado, né? E vocês estando em concordância, orem juntos, busquem juntos, estudem juntos, façam esses passos juntos, que aí Deus vai abençoando o ministério e confirmando. Glória a Deus. Ouviu, né, Gabriel? Bom, a Paula... de novo a Paula. Pastor, tenho 4 bíblias e cada uma diferente da outra. As palavras mudam. Comprei na tradução NTLH, como diferentes as traduções. Eu não entendi muito bem a pergunta dela, não. Acho que ela corrigiu aqui embaixo, ó. Algumas pessoas já me disseram que a Bíblia NTLH veio para atrapalhar ou contorcer a palavra de Deus. O que vocês acham sobre isso? Tô tentando entender também aqui direitinho, Paulo. Eu Vamos acho lá. que ela tá tentando dizer que algumas pessoas falam que essa versão da NTLH, ela veio com palavras diferentes e isso atrapalha e contorce a palavra de Deus. Você concorda? Não, tem bíblias que tem algumas transliterações, né? Que é a transliteração do texto, que realmente tem umas vertentes que a gente, em vez de abrir a mente, elas dá uma atrapalhada quando a gente vai procurar a tradução daquela palavra no português. Aí dá uns conflitos, entendeu? Dá uns conflitos. Não dispense a Bíblia que você já tem, mas quando puder, compre outras. Compra as mais usadas, né? King James, NVI, a Viva, que eu acabei de falar também, que eu gosto muito. A gente usa muito, né? A Viva para poder, principalmente, falar para jovens, entendeu? Tem uma outra também que eu tô tentando lembrar o nome aqui, mas não tô... Tá difícil aqui a memória. Mas eu posso falar para você lá na igreja assim que eu lembrar. Enfim, adquira outras, mas guarde essa daí também para você se enriquecer da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu acho que tem uma pergunta aí no Instagram, acho. Tem. Da Silvia. Dá até medo, Silvia, de tudo. Mas ela colocou Pastora Adriana. Isso, Silvia, faz pergunta pra ela. Isso. Pastora Adriana, como você lida com a religiosidade que há dentro de algumas igrejas em relação à mulher? Como pela sua idade, vestes e título de pastora. Misericórdia, essa mulher é jornalista, não é possível não, né? Não. Essa mulher é jornalista, mas não é possível não. Olha, é difícil, né, lidar com a religiosidade. Como eu já disse, eu não nasci no berço evangélico, mas eu cresci na igreja e cresci numa igreja tradicional, muito tradicional. Eu era da época que eu usava saia, não fazia educação física porque usar calça era pecado. Não cortava o cabelo, enfim, não assistia televisão, porque televisão era pecado. Inclusive, eu tive que me retirar do grupo de jovens, onde eu não era nem batizada, porque eu assisti um desenho animado. Então, assim, a religiosidade, ela atrapalha muito a vida, né, a propagação do evangelho. Porque as pessoas falam, eu vou ser crente, vou ter que deixar de fazer muitas coisas. Então, a religiosidade atrapalha o evangelho. E aí, a gente, estudando a palavra, vai entendendo que muitas coisas não é a Bíblia que manda, são as pessoas que criam. Então, eu zelo muito pelo que a Bíblia me diz.
A Bíblia me diz que eu tenho que ser uma mulher, tenho que tomar cuidado com a modéstia, com as minhas vestes, eu tenho que dar bom testemunho. Então a gente tem que saber se portar, né? Não vou escandalizar o evangelho através das minhas roupas, porque tem até uma frase que diz, eu sou cristã e eu tenho que saber me vestir, né? Eu tenho que saber me portar. A gente não vai levar pelo lado da religiosidade. Então, assim, a questão de título de pastora, o pastor Daniel já explicou aqui essa questão no nosso ministério, como funciona. Então, eu sou bem tranquila, né? Eu sou bem tranquila com relação a isso. Eu visito outros ministérios que não têm esse título de pastora e eu fico tranquila quanto a isso. Eu pastoreio para aqueles que recebem o meu pastorado. Eu tô aqui para ajudar quem tá disposto essa é minha esposa, a receber o meu pastorado. Faz um corte desse aqui, Gesia, por favor, depois. E tem a questão da idade também, né? Eu casei muito jovem, casei com 18 anos. Eu também. O Daniel é mais velho que eu, 4 anos e meio. Então, quando nós fomos dirigir a nossa primeira igreja, eu tinha 19 anos. E gera uma questão de um conflito, né? De gerações, de as irmãs mais velhas ter que respeitar uma pessoa mais nova. Hoje eu não sou tão nova, né? Mas naquela época gerava um certo receio. Então a gente tem que saber se portar. Embora tendo naquela época pouca idade, eu sempre soube me portar. Eu tenho pouca idade, mas eu tenho discernimento, que eu tenho que dar o exemplo, que eu tenho que fazer a minha parte. Então é isso. Glória a Deus. Olha, aqui tem uma pergunta bastante interessante. Pessoal, fica atento nessa pergunta. E o varão, nessa pergunta tem que ter um corte. Pastor Daniel, gostaria de saber com o senhor qual a porcentagem da nossa pastora Adriana no nosso ministério. A porcentagem dela? Isso. Na questão de autoridade? Eu creio que sim, creio na base geral do ministério. 100%, como pastora. 100%. Aí, minha esposa. Glória a Deus. A única pessoa que tá acima dela é Deus e eu, mas no que ela fala ali, a lei acabou. Não tem essa, é 100%. Aleluia, glória a Deus. Você faz o Pix depois, tá? Às vezes a gente discorda de alguns assuntos com relação ao ministério. A gente não vai expor isso na frente da igreja. Mas em casa, às vezes ele fala assim, eu vou fazer tal coisa. Eu falo, olha, eu não concordo. Aí cada um coloca o seu ponto de vista e a gente tenta chegar num acordo. Né? Então você quer fazer assim, mas você tem que fazer assado. Tem coisas que a gente não concorda, porque somos seres diferentes, com personalidades diferentes. Então tem coisa que ele vai falar, não, Adriana, eu quero fazer assim. Fala, não, vai dar errado. Não vai dar certo, eu não concordo. E aí a gente tem que ter um equilíbrio ali. Manter o equilíbrio. Pro bem maior que a igreja. Aleluia, glória a Deus. Bom, a Érica Guimarães, né? Boa tarde a todos, paz do Senhor. Estamos aqui no salão assistindo junto com as clientes. Eita, glória. Manda um cheiro aí para as clientes, um abraço, uma paz do Senhor. Tem uma pergunta. Como desenvolver o meu ministério e acompanhar meu esposo, sendo que sou muito tímida? É com a pastora isso daí, né? Pastora? Eu de novo? Tá bom, um beijo pras clientes ali da Érica, da Jennifer, que é minha cabeleireira também. Eita, glória! Vamos pro culto. Olha, como desenvolver o ministério quando a gente é tímido. Eu também sou, gente, né? Eu tô ali em cima no púlpito, eu falo pro Daniel, por que você não me deixa lá embaixo? Eu não preciso falar. Eu tô pra eu vir aqui, pra ele, não faz muita pergunta não, a gente tem que vencer. A gente tem que, questão da timidez, a gente tem que vencer. Porque se a gente for olhar a timidez, a gente não vai fazer nada. A gente vai ficar prisioneiro daquela situação. Então, tem que vencer, Érica. Deixa a timidez de lado. E isso é uma verdade. Com certeza, isso é uma verdade. A gente tem que vencer a timidez. Falar, não, eu tenho que enfrentar isso. Mesmo com medo, eu vou com medo mesmo. Verdade. Mesmo com vergonha, eu vou com vergonha mesmo. E apoiar o seu esposo no ministério dele. Qual que é o ministério dele? É servir, começando pelo diaconato? Não, vamos chegar cedo, eu vou lá, vou te ajudar, vou fazer um almoço mais cedo, vamos chegar cedo no culto, vamos organizar a igreja. O que você precisa? É você ajudar o seu marido a alcançar aquilo que Deus tem pra ele, e Deus vai abençoar a vida de vocês dois. Isso é aceitar a missão. Verdade. Ou ser submissa. Verdade. Né? Lembrando que, calma aí, Kaique, lembrando que o salão, né, aí, a Jennifer, viu, Érica? A Jennifer
colocou o salão como patrocinadora, né? Mas eu acredito que a Érica vai entrar também, Olha em nome aí, de Érica. Jesus, né, Érica? Para abençoar aí ao ministério. Então, o salão... Como é que é o nome do salão, gente? Me ajuda aí, por favor, que eu me esqueci. Estúdio Beleza EJ. EJ. Estúdio Esse- Beleza EJ. Ó, Érica e Jennifer, tá bom? Lá tem a cabeleireira. Olha aí, ó. Ih. Não, Gesiel, Gesiel, não, Gesiel. Representa. Você é o cara, mano. Você é o cara. Tá? Estúdio Beleza, tá bom? Unhas e cabelo, a Jennifer e a Érica, tá bom? São ali as profissionais ali, muito qualificadas, tá? Realizam um ótimo trabalho ali de Então, beleza, de você cuidados. que quer conhecer, você que quer conhecer, tá bom? Pode entrar em contato aí com a Érica. Nos próximos programas, nos próximos podcasts, a gente vai estar aqui direitinho com o endereço, o número de telefone, tá bom? Para passar aí os dados aí dos nossos patrocinadores. Falando de patrocinador aí também, põe o próximo para nós, por favor, Gesiel. Escolhe um aí, tem 4, né? Pode escolher um aí e fala aí para nós, por favor, que aí eu falo aqui. O próximo aí. E vai mandando a sua pergunta, vai mandando o seu questionamento. Ó, outro parceiro aí, ó. O brabo. Esse aí é o brabo, esse é o Rodrigo, tá bom? O Rodrigo, ele faz manutenção, né, de equipamentos na academia, tá bom? Então você tem aí um grande patrocinador. A Fábrica de Óculos Original é aonde eu e a minha família compramos os nossos óculos, tá? Nessa fábrica, óculos a preços assim imbatíveis, muito, muito, muito bom mesmo. Inclusive, a Fábrica de Óculos Original, dia 14, vai estar fazendo uma grande campanha da visão ali na nossa igreja, tá bom? No Rio Pequeno. Se você quiser óculos praticamente a preço de custo, marca na sua agenda, dia 14. Olha o brabo. Esse aqui é o melhor lava rápido do Butantã. Eu só lavo meu carro lá agora, tá bom? E GM, que é do missionário Gabriel, junto com o Messias, tá bom? Estética Automotiva GM, ali no Rio Pequeno. Eu me lembro do endereço porque eu fui lá quinta-feira, tá? A Avenida do Rio Pequeno, número 1802, Fundos. Lava Rápido GM também é um patrocinador aqui do podcast Pensando Alto. Glória a Deus. Aleluia. E pegando um gancho aqui com a pastora sobre timidez, eu acredito que todo iniciante tem a sua dificuldade de começar o ministério, né? Me lembro que toda vez que eu ia ministrar ou pregar, eu tremia que nem um galo cego. Porque além, né, da timidez vem um temor, né? Exato. Vem um temor. Meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu sou digno de fazer tal obra, tal coisa? Né? E isso pega muito a gente começa a pensar cada coisa. Não é pra mim, eu vou sair, não vai dar certo e tal. Mas aonde a graça de Deus vem, né? E o Espírito Santo fala, não é você, e sim que eu vou fazer através Exatamente. de você, né? Então isso é bastante interessante. E aos poucos, né? Isso. Eu tenho vergonha de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Érica. Ela tem muita vergonha de ter oportunidade. Começa com versículo. Salmo meu capaz do Senhor, quer deixar um versículo. Salmo 23. Amém. No outro culto já é outro salmo. E aí vai aumentando o nível. E conforme os dias você vai vendo que você vai melhorando, né? A cada dia e perdendo a timidez. Verdade. E outro ponto importante é se preparar, né? Se preparar. Sempre. Não Se vai preparar. querer se aventurar e na hora eu resolvo. Não Não. faça isso não, pelo amor de Deus. É sempre estar preparado. Bom, Vanessa Fã, a pastora Adriana é muito... Ixi, tem um coração aqui na frente e não vou conseguir ler. Coerente. Coerente e sábia. Obrigada. Olha. Glória a Deus. E eu? Falta engraçada. Ô, Vanessa! Isso é engraçado. Ô, Vanessa! Ô, Vanessa, misericórdia, Vanessa. Glória a Deus. Bom, tem mais uma pergunta aqui, porque os irmãos estão fazendo pergunta aqui, das que eu fiz aqui, acho que só vi só 5 ou foi 6. Meu Deus do céu, eu fiz aqui uma lista grande. E o tempo tá acabando. E o tempo tá acabando. Vamos lá. Qual a definição, né, pra vocês sobre liderança? A definição sobre liderança, Isso. eu tenho pra mim, hoje, pra alguém ser um líder de qualquer departamento da igreja, de qualquer área, para trabalhar junto comigo. Eu só trabalho com pessoas que eu tenho
a certeza de que estão juntas na mesma visão que eu, no mesmo aspecto, no mesmo propósito, no mesmo sentido. Não dá para trabalhar com alguém que ainda não entendeu e que ainda não vive o mesmo propósito que você vive. É arranjar problema. Você vai criar inimizade, você vai criar problema para você mesmo. Então, para hoje ser um líder juntamente comigo dentro do Ministério de Geração Eleita, só quando a gente reconhece, não, ó, tá junto, tá na mesma visão, vestiu a camiseta do ministério, né? Aí sim, aí bora, vamos trabalhar junto. Mas, porque às vezes tem pessoas que têm um perfil de líder, né? É um líder. Aí chega, então, é que lá no meu outro ministério eu fazia assim, assado. E não é, você tem um perfil de líder, mas você chegou naquele ministério, você tem que vestir a camiseta do ministério e seguir a visão daquilo que está sendo proposto. Se adaptar ao trabalho da igreja. Isso. Exatamente. Né? E participar do escudo de ensino e ser dizimista. É verdade. Glória a Deus. É verdade, né? Bom, mais uma pergunta. Que experiência, né, vocês adquiriram trabalhando e liderando uma igreja? Muitas. Algumas engraçadas, outras tristes, outras inusitadas. Umas estressantes. A gente dentro da vivência pastoral, eu já tive que lidar com casos pesados, com pedofilia. Eu já tive que lidar com... A gente lida ainda, né? Com bastante caso na área, especialmente conjugal, né, familiar, isso é constante. Já tive as experiências e frustrações de tirar, às vezes, algum recurso do próprio bolso para poder ajudar alguém de alguma maneira muito específica e não ter ali pelo menos um mínimo como é que eu posso dizer? Uma gratidão, não é nem um retorno, mas uma gratidão por aquilo. Já vivenciei coisas dentro da área ministerial que são muito, muito tristes, né? Pessoas que furtam, né? Dentro da igreja, já vi isso. Já vi muita coisa. Mas eu vou ressaltar aqui as coisas mais felizes que eu já vi. Uma das coisas mais felizes que eu já vi, como a pastora Adriana disse no começo, é alguém chegar na igreja e falar: pastor, não quero nada, eu só vou vir aqui para não morrer. Então, vou ficar sentado aqui. E dentro de algum pouco tempo, você vê a pessoa de novo evangelizando, pregando, cantando, louvando. Pastor, eu vou vir aqui porque a minha esposa quer ou porque meu marido quer, mas eu não quero nada. E com pouco a pessoa está participando do grupo, está adorando a Deus, está dizendo que bom que eu vim para cá. Então, para mim, a melhor coisa é isso. Aleluia. É isso. Pastora Adriana? É isso também. Glória a Deus. A Paula, pastora. Quando Deus usa alguém para falar que tem um chamado de missionária ou pastora, como saber se é de Deus ou não? Precisa orar e pedir confirmação ao Senhor, né? Através, você vai receber essa confirmação. Se você quer que Deus fale com você novamente, você tem que buscar em oração. Senhor, confirma novamente, Pai. Confirma com outras pessoas de outras formas. Glória a Deus. A gente fez isso, né? A gente ouviu a resposta, primeira vez foi com o pastor Tiago Saraiva, mas aí a gente, em 3, 4 igrejas diferentes, Deus falou a mesma coisa com pessoas, através de pregadores diferentes, mas no mesmo texto bíblico. E só ressaltar algo também, assim, não adianta só Deus falar. Se você tem o desejo, eu tenho o desejo, por exemplo, vou dar o exemplo da Paula. Você tem o desejo de ser missionária, faça por onde? Né? Sim. Vai pros evangelismo, ora bastante, estuda, porque tem gente que fala assim: Deus falou que eu vou ser pastor.
não ora, não vai para os cultos de ensino, não faz nada e vai esperar que Deus transforme ele em um pastor. Tem que fazer a parte dele também. Glória a Deus. Aí, Paula, se tiver interesse, ó, já entra no grupo de evangelismo da igreja. Isso. Fica a dica. Fica a dica. Ó, o chinelo tá famoso, pastor. Ô, Kaique, eu vou usar seu chinelo no dia do passeio. Feliz. Pode deixar, Varão, vou deixar você usar assim. Bom, pra encerrarmos as perguntas, o que os pastores acham, né, ou espera que a nossa igreja precisa? A MGE. Hoje a MGE precisa de... Vou colocar aqui e talvez alguém vai falar sabia ou é só isso que ele pensa. Mas hoje eu diria que a MGE, o que ela precisa de espaço, e por precisar de espaço, precisa de recursos. Mão de obra, né? Mão de obra. Porque o espaço que temos hoje já está pequeno para nós, né? Sim. Então, o que eu preciso hoje é de uma mão de obra de pessoas com desejo de ver a obra continuar crescendo. E a minha oração é que o Senhor torne as que já estão ali pessoas ricas, prósperas, que possam abençoar ainda mais a igreja, a casa do Senhor, para que a gente possa construir o plano lá, o projeto que a gente tem para aquele lugar, né? E ter ali uma linda igreja. É o próximo passo. O próximo passo é esse, é terminar agora, lógico, a reforma que a gente tá começando ainda, né? Mas concluir ela, dar um ambiente bem mais confortável para os nossos irmãos, né? E os visitantes que vão ali. Mas o próximo passo que eu quero, quanto antes o Senhor nos permitir vivenciar, é isso. A minha oração é essa. Senhor, eu preciso de pessoas que amam fazer a obra do Senhor, que tenham um desejo real disso, e que essas pessoas sejam ricas, que sejam aí pessoas bem-sucedidas nos seus empregos ou nas suas empresas, né? E possam ser aí mantenedoras, abençoadoras aí na casa do Senhor. Glória a Deus. Pastora? É isso. Ó, tem uma palavra interessante aqui do Silva aí no Instagram. Não tá aparecendo aqui pra mim, não. Tá não? Não. Pastor, você aceita conselho dos seus liderados, ou, entre aspas, obreiros? Às vezes existem líderes que é só a palavra revelada. Se eu aceito o conselho, eu aceito. Uma coisa que eu falo sempre, e algumas pessoas não gostam, você pode me dar um conselho, você pode me dar uma orientação, mas não quer dizer que eu vou segui-la. Sim. Um lugar, em um ambiente que o liderado não tá. Sim. A visão pastoral é diferente da dos liderados, dos membros, entendeu? Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam compreender. Nem sempre a gente vai se atentar àquele pedido ou àquela questão, né? O que é? Glória a Deus. Ah, sim, a pastora Adriana tá falando do tempo. Estamos chegando aí no final. Tá. Isso. Tem mais uma, se o pastor conseguir responder rápido e a pastora, eu achei bastante interessante, é da Silva de novo. Como pastores, vocês oram por muitas vidas. Em relação a vocês tiram um momento para orarem junto um pelo outro? Sim. Devemos, né? Porque a gente precisa se revestir, né? Pra gente estar ali bem, pra aconselhar os membros, orar por outras vidas, a gente precisa primeiro revestir a gente e a nossa casa. Glória a Deus. Senão a gente nem vai. Senão a gente não aguenta, né? Verdade. Entendeu? Bom, pastor, aqui ó, a Vanessa Fã, o senhor é uma bênção também, pastor. Agora, né, Vanessa? Tá vendo? Bom, ainda temos 5 minutos, né? 4, meu filho. 4? 4 minutos. Bom, eu vou deixar aqui minha participação e vou passar aí pros pastores desse final. Amém. Queridos, quero agradecer aqui aos irmãos que esteve aí conosco todo esse tempo. Muito obrigado, né? Acima de tudo, queremos glorificar a Deus, né? Que nos permitiu estar aqui, né? E quero agradecer aos meus pastores pela honra, né? De estar aqui nesse momento. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio sempre, né? E agradecer também aos irmãos aí da MGE e também os que não são da MGE, né? Muito obrigado pelo apoio, vocês são uma bênção. E como eu prometi, a Paula
Eita Jesus cheiroso, ô glória a Deus. Meus pastores, Deus abençoe. Amém. Diga. Quero agradecer também essa oportunidade de estar aqui, né? Falando um pouquinho sobre o ministério, sobre a família, sobre nós, né? E dizer ali que estamos trabalhando com as mulheres. Eu fico mais na parte feminina, embora tenho muitas responsabilidades, mas de frente mais com as mulheres. E convidar aí, dia 4 de outubro, né? O Culto Rosa. Eita glória. Eu vou estar, né? Nem que seja sentado lá na frente, mas eu vou estar. Meus irmãos e amigos, eu só posso dizer gratidão. Pra mim foi um sucesso. Glória a Deus. Chegamos aí a um nível aí de quase 150 pessoas, pelo pouco que eu vi, né? Simultâneas aí assistindo. Isso no nosso YouTube, né? Que os irmãos possam aí ativar o sininho aí, dar os likes, né? Pra fortalecer em nome de Jesus, tá? Também pelo Instagram, pelo Facebook. Nossa gratidão a todos. Esse é só o primeiro. Nosso objetivo é esse aqui, com espontaneidade, com alegria, com verdade e sempre baseado na palavra de Deus. Glória a Deus. Tá bom? Fique ligado, fique atento. Vai ter aí no YouTube, no Facebook, vai ter os cortes aí do programa de hoje. Comente, compartilha, porque sábado que vem tem mais, querendo Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amanhã tem culto na MGE, 18h30. Começa o nosso culto ali da família e você é nosso convidado para estar conosco, tá bom? Quarta-feira tem um estudo da Palavra de Deus, que é o estudo do Apocalipse. Pastor Anderson Rodrigues está vindo lá do extremo da Sul para dar esse estudo. Sexta-feira é o culto da vitória, tá bom? Culto de libertação, cura divina, milagres, é sexta-feira, tá? Você não pode perder. Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Para encerrar, vou encerrar, Gisele. Hoje nós estaremos na subsede do Jardim Bonança, ali do Ministério Rema, com o pastor Tiago Saraiva. Logo mais. Pastor Fabiano Rosa, parabéns pra você, viu? Deus te abençoe, pastor Fabiano Rosa. Muitos anos de vida. Obrigado!